Então hoje a gente vai falar sobre diabetes mellitus tipo 2, a partir de insulinoterapia. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 2 e usa insulina, ela ainda não é considerada como uma pessoa que tem diabetes do tipo insulino dependente. Por quê? Lá na classificação do CID-10, vai classificar entre diabetes mellitus, insulino dependente e não insulino dependente. A pessoa que é diabética do tipo 2, ela não vai ser caracterizada como insulino dependente porque ela não necessita obrigatoriamente da insulina logo após o diagnóstico, que é diferente do diabetes mellitus do tipo 1, que é aquela antiga diabetes insípido. Porque a pessoa diabetes tipo 1, ela não tem nenhum tipo de, ou praticamente nenhum tipo de produção de insulina das células beta-pancreáticas. Por isso que ela vai ser uma pessoa que vai ser totalmente dependente de insulina. Já uma pessoa do diabetes tipo 2, ela vai usar insulina, mas como uma consequência do estado de hiperglicemia que ela não conseguiu diminuir com o uso de hipoglicemiantes orais. Então, de uma forma básica, né, só relembrando, o que é a diabetes tipo 2? Vai ser o estado crônico de resistência à insulina. Por quê? Porque pessoas que têm diabetes tipo 2, ela não é do dia para a noite. Ela vai desenvolvendo essa doença ao longo dos anos. Porque, com o tempo, o organismo dela vai se adaptando a esse processo de hiperglicemia. Porém, com o passar dos anos, das décadas, né, a pessoa ela vai se tornando resistente. Porque quando a gente come, essa glicose, ela vai ser liberada na corrente sanguínea e então vai ser captada ali pelos receptores das células do pâncreas, e as células beta-pancreáticas vão liberar a insulina vai se ligar ao receptor que está ali na membrana dos tecidos, principalmente ali no tecido músculo esquelético, no tecido do fígado. A gente também tem no cérebro, né, que vai ter o GLUT3. E quando ele se liga ao receptor de insulina, a célula então vai liberar a proteína a proteína GLUT, no caso aí a GLUT4 que estava aí na intracelular, vai liberar para a membrana plasmática. E então a membrana vai captar a glicose que está no meio extracelular para o meio intracelular. Quando essa pessoa ela fica no estado de hiperglicemia crônica, ou seja, ela come muitas vezes ao dia, está beliscando sempre, come muito carboidrato, come muita fritura, e com o passar dos anos, né, a pessoa já chega ali acima dos 35, acima dos 40 anos, e o organismo dela não consegue mais compensar, porque esse processo de mudar a conformação da célula para que o glúten seja exposto, então retornar para a célula, depois mudar para a membrana de novo, depois entrar para a célula de novo, esse negócio das células beta-pancreáticas, ficar sempre produzindo insulina no seu estado máximo. Isso vai causando uma falência progressiva. Então, a pessoa se torna resistente à insulina. E geralmente isso está associado com a síndrome metabólica. A síndrome metabólica vai ser quando a gente tem ali um ou mais desses fatores, que vai ser a obesidade, né? No caso a IMC acima de 30, a adiposidade abdominal nas mulheres acima de 88, nos homens acima de 102, a dislipidemia, que a gente vai ter ali o LDL acima de 180, acima de 190, o HDL nos homens abaixo de 40, nas mulheres abaixo de 50. A gente vai ter o triglicerídeos acima de 150, o aumento da pressão arterial acima de 130 por 80 já é considerado, nesse caso, para a síndrome metabólica, uma pressão um pouco elevada, e a gente tem também a hiperglicemia crônica, né? Então, quando que a gente vai indicar a insulina? A gente tem duas abordagens que a gente pode dizer assim que a gente vai indicar a insulina para o paciente. A primeira é quando você já tratou com os medicamentos ali dispostos pelo SUS. A gente sempre vai usar o SUS aqui, visando a atenção primária e o medicamento de forma gratuita, né, para o paciente. Então, com os medicamentos dispostos pelo SUS, a gente já otimizou aquelas doses, já adicionou todas as medicações para diabetes e o paciente já foi receitado ali a mudança de estilo de vida, com o aumento
da atividade física, com a diminuição de dietas muito calóricas, né, a perda de peso, tudo isso já foi indicado e o paciente permanece com a hiperglicemia crônica. Então, nesse caso, como última opção, a gente vai usar a insulina. Então, aqui eu fiz um esquema básico da medicação no SUS. A gente primeiro, o paciente foi diagnosticado com diabetes, então ali ele deu a glicemia glicada acima de 6,4, deu a glicemia em jejum acima de 126, deu o TOTG, né, as outras medições também, medições alteradas em 2 ocasiões distintas. Então, você fez o diagnóstico de diabetes, você fez aquele score, né, de risco cardiovascular que a gente tem utilizado hoje em dia, o Prevent. Então, você fez aquele score para saber se o risco do paciente é baixo, médio, né, intermediário, alto risco e etc. Então, a gente vai iniciar o uso da terapia medicamentosa. O primeiro medicamento que a gente vai utilizar vai ser o metformina. Disparado vai ser o metformina. Muita gente conhece também pelo nome comercial, que é o Forxiga. Então, a gente vai usar o metformina. Então, o paciente, a partir do momento que ele começa o uso da medicação, a gente precisa reavaliar ele, pedindo novamente a hemoglobina glicada e também a hemoglobina de jejum. Tem gente que pede também, tem gente que pede só a glicada ali no SUS. E a gente vai reavaliar para saber se foi atingida a meta terapêutica. A meta terapêutica para o paciente diabético vai ser sempre a hemoglobina glicada abaixo de 7%. Então, deu acima de 7%, a gente vai otimizar a dose. Então, se ele tomava uma dose ali de 500 todo dia de manhã, ele vai começar a tomar, por exemplo, uma dose de 500 de manhã e uma dose de 500 à noite, por exemplo. Então, você vai otimizando. Tem 2 formas de otimizar a medicação. Ou você aumenta a dose até chegar na dose máxima do medicamento, ou então você adiciona outro fármaco. No caso aqui, a segunda opção seria um sulfonilureia. O sulfonilureia a gente vai ter na farmácia básica e também nas farmácias populares. A gente vai ter o glicazida e a glibenclamida. Então, a gente vai ter essa medicação. Como terceira opção, a gente vai ter a dapaglifosina. A dapaglifosina é um medicamento excelente que vai ser inibidor do SGLT2. Ele vai ter alguns critérios específicos para pacientes do diabetes tipo 2 e também do doente renal crônico, que vai conseguir pegar esse medicamento de forma gratuita. Para as pessoas que não estão dentro do critério de dapaglifosina, aí no caso a gente receitaria, mas o paciente teria que pagar, né, esse remédio. E a gente tem também, como última opção, justamente a insulina. Então, aqui a gente tem uma tabela com todos os fármacos, assim, básicos que a gente usa no SUS, que a gente mais usa aí vai ser a metformina, a glicazida, tem também a glibenclamida, a dapaglifosina. Aí, como opção de insulina humana, a gente vai ter a NPH e a regular. Então, a outra opção que a gente iria indicar a insulina é se o paciente chega pra gente com a hemoglobina glicada acima de 9%, a glicemia em jejum acima de 300, sintomas agudos de hiperglicemia, que vai ser os 4Ps, polifagia, polidipsia, poliúria, perda de peso, e no caso também a internação hospitalar por DM2, que vai ser principalmente caso de cetoacidose diabética. A gente vai ter esses 4Ps. Esses 4Ps são muito frequentes na diabetes tipo 1, mas a pessoa que está com uma glicemia muito elevada, ela também pode apresentar esses sintomas, que no caso vai ser a polifagia. Por que polifagia? Polifagia é quando a pessoa sente muita vontade de comer. Então, por quê? Ela vai estar no estado de hiperglicemia. A glicose vai estar rodando na corrente sanguínea e não vai entrar para o tecido. Então, o corpo dela vai interpretar como se ela estivesse no estado de jejum. Por quê? Porque não vai ter glicose entrando no tecido. Ele vai interpretar que ele precisa comer porque ele precisa de glicose. Então, vai alterar ali o centro da fome, ali a grelina e tudo mais, e a pessoa vai sentir vontade de comer. Quando ela sente vontade de comer, ela vai aumentar, ela vai acabar tendo também a perda de peso. Justamente pelo mesmo mecanismo da polifagia, a pessoa vai ter a perda de peso. Porque como o organismo dela vai interpretar que ela não está tendo glicose o suficiente, ela vai começar a perder peso. Aí a pessoa vai ter também
poliúria. Aí a poliúria vai ser porque a pessoa vai começar a urinar muito, né? Vai ter quando a pessoa tá com muita glicose no sangue, vai ter aumento da concentração de soluto no sangue, porque essa glicose também era para ser eliminada excretada pela urina. Mas o rim vai estar funcionando muito para conseguir eliminar toda essa glicose e muitas vezes não vai estar conseguindo eliminar totalmente, aí ele vai começar a eliminar um pouco de glicose na urina também, por isso que às vezes a gente fala que está urinando açúcar, né, que é um nome popular. E essa urina também, essa urina vai ter também, vai estar urinando muito, né? E na corrente sanguínea vai estar com excesso também de sódio. E esse sódio, essa glicemia, vai ter um aumento do soluto no sangue. Então, vai aumentar a osmolaridade. Quando aumenta a osmolaridade, vai ter também a detecção, né, pelos receptores hipotalâmicos e vai acabar ativando o centro da fome para que a pessoa para a pessoa comer mais. Quer dizer, o centro da sede para a pessoa beber mais água. Como ela está perdendo volume, ela precisa ganhar volume, aí polidipsia, que é muita vontade de beber água. Aí a gente tem 5 tipos aqui de insulinas quanto ao tempo de ação. A gente tem a insulina ultra rápida, aspartilise, proglucina, regular, NPH, detemir e glargina.